Graça e paz, irmãs. Eu sou Patrícia, sou coordenadora do Desperta Débora da cidade de Bauru e eu tive uma experiência hoje de manhã e gostaria de repartir com vocês essa experiência que eu tive hoje de manhã. Hoje, quando eu levantei e eu fui para o banho, sem querer, eu dei uma cotovelada na prateleira onde ficam os shampoos do uso. E quando eu dei essa cotovelada, todos os que estavam vazios caíram e os cheios ficaram, não caíram. Aí, naquela hora, tomando banho, eu senti o Senhor falando comigo que era para a gente não cair, a gente tem que estar cheio. Quem está cheio, não cai. Então, eu fui ler a palavra do Senhor e gostaria de ler com vocês Efésios 5, 18, a parte B. Diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Quantas vezes nós estamos passando por uma determinada situação que, na verdade, é mais do que uma simples cotovelada. É uma pancada que vem sobre nós para nos derrubar, para nos desmotivar, para nos fazer parar. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos cheias, não é qualquer pancadinha que vai nos derrubar. Então, a palavra de Deus em Efésios 5,18, parte B, que diz: mas enchei-vos do Espírito, diz assim também no versículo 19. Como encher do Espírito? O que nós temos que fazer para estarmos cheios do Espírito Santo? Porque às vezes parece que é uma coisa assim, tão difícil de se conseguir. Parece que o Senhor reservou aqueles queridinhos, que o Senhor tem intimidade só com os queridinhos dele. E nós sabemos que o nosso Pai, Ele é justo, Ele é fiel e Ele não faz acepção de pessoa. Então, Ele não tem queridinhos. Então, Ele já começando a falar conosco que enchei-vos do Espírito, Ele nos ensina como nós podemos nos encher. E o versículo 19 fala assim: falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20, dando graças sempre por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, nota, irmãos, que para nós nos enchermos do Espírito Santo, não é uma fórmula mágica, não é algo assim que o Senhor reservou apenas para os queridinhos, é para todas nós. É quando você, a palavra de Deus fala assim, salmodiando ao Senhor no seu coração. É quando você está meditando no salmo no seu coração, quando você canta um louvor, quando você se ajoelha para orar. O Senhor está te enchendo do Espírito Santo. O Senhor está se agradando. A palavra de Deus fala para a gente agradar ao Senhor e Ele concederá o que deseja o nosso coração. Então, se você está buscando ser cheia do Espírito Santo, porque, irmãs, chega uma hora que cansa qualquer tombinho da vida nos derrubar, qualquer situação nos derrubar. Eu quero contar uma experiência que eu tive para vocês. Olha, eu vivo de experiência. Mas eu estava na escola dominical e o pastor falou assim, pastor Edson Kinesi falou assim: tem gente que tem fé só para os outros, para ele próprio não. Parece que aquela pessoa vai conseguir, aquela pessoa... E a palavra de Deus fala que quando o Senhor Moisés morreu, alguém tinha que fazer com que aquele povo passasse do rio Jordão para a terra prometida. E o Senhor chamou Josué e falou que era ele essa pessoa. E Josué se sentiu tão pequeno e falou: não, eu não vou conseguir. E o que acontece? O Senhor falou para ele... Josué, vamos pegar Josué. Ou Juízes, não. Josué 1:9. Fala assim, ó: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí o versículo 5 diz assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Então tem situações que o Senhor, que não é com Moisés que o Senhor quer usar, é você. Tem situações na vida da gente que é você que tem que fazer alguma coisa. Esforça, a palavra de Deus fala, esforça e tem bom ânimo. Versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo. Então tem situações que nós temos que nos esforçar, arregaçar nossas mangas, porque é Deus que quer tratar, é com você. Sabe, aquela causa assim, que o teu filho está numa situação que depende muito de Deus. A hora que você abaixar o teu joelho para orar para o Senhor, irmãs, não tem oração mais contrita do que uma oração de mãe. O Senhor vai ouvir até o suspiro da tua alma, até aquilo que nem você entende, que você só suspira, até aquele gemido de alma. Deus vai ouvir, o Espírito Santo vai interpretar o Senhor e com certeza você vai receber a vitória. E quando eu estava naquela escola dominical, eu percebi que eu realmente, muitas das vezes, tenho fé de orar para uma pessoa, mas eu precisava orar para minha casa. Naquela época, por exemplo, eu estava precisando passar por uma cirurgia, que até passei, tá até um pouco roxo aqui, eu tô com a bochecha aqui inchada, eu tô com as bocas tudo cheia de ponto aqui, mas era uma cirurgia, para mim, meia assustadora. 4 horas você ficar lá na cadeira de dentista, eu fiquei 4 horas e 20 minutos, e mexe daqui, mexe de lá, é uma situação desagradável, né? Mas o Senhor falou para mim que eu tinha que também crer em situações para mim, para minha casa, coisas que Deus quer tratar com você no particular. Minha irmã, a palavra de Deus fala, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não se espante diante das perseguições. Não se pasme diante das tribulações, das contendas. Não é hora, quando vem aquela afronta, aquela situação de contenda, de tristeza, de calamidade na vida da gente, não é hora de nós nos pasmar, não é hora de nós nos espantarmos, assustarmos. Não, é hora de nós sabermos que o nosso Deus é conosco, Ele quer nos usar. Então eu quero dizer mais uma vez para você, naquela experiência que eu tive hoje de manhã, que quando eu fui tomar banho, sem querer, eu dei uma cotovelada na prateleira e todos os vidros que estavam vaziozinho, com restinho, caíram. Só os vazios caem, minha irmã. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus e pode ter certeza que ninguém se susterá diante de ti. Sabe, aquele levante, aquelas lutas que vêm, aquela perseguição, aquela contenda, não se susterá diante de você. Não se susterá. Irmãs, se você não tem palavras para falar com o Senhor, cante hinos, leia salmos, leia orando, tome posse dos salmos do Senhor para você. E a palavra de Deus nos fala que uma certa mulher, ela quando foi encher, que ela estava só com um pouquinho de azeite, e que o homem de Deus falou para ela que aquele azeite ia se multiplicar, a palavra de Deus fala que ela entrou no quarto, ela fechou a porta da casa dela e ela falava para os filhos dela, traga vasos vazios, tragam vasos vazios. E conforme os filhos dela traziam vasos vazios, ela derramava dentro daquele vaso, ela enchia aqueles vasos. Minha irmã, a minha oração nesta manhã é que você se encha do Espírito Santo de Deus, não para que apenas você não caia. Eu oro para que você não caia, para que você esteja cheia do Espírito Santo. Mas a minha oração nesta manhã é para que você, cheia do Espírito Santo, derrame este azeite sobre os vasos vazios, que pode ser seu esposo, seus filhos, e todos vocês vivam uma vida de vitória. Amém?